Tudo bem, pessoal? Professor Humberto aqui, vamos dar continuidade ao nosso estudo, nossa caminhada de preparação do Protécnico, de preparação para a prova do IFCE. E dando continuidade ao nosso estudo, na nossa última aula nós vimos um movimento muito importante da história da humanidade, que foi o Iluminismo. Se você ainda não viu essa aula, clica no card, eu vou deixar aqui em cima do vídeo, para você assistir essa aula, que é muito importante para que você entenda o conteúdo dessa aula de hoje, que é justamente a Revolução Francesa, certo? Quando eu falava sobre o Iluminismo na nossa aula passada, eu dizia que esse movimento de ideias que foi o Iluminismo, ele influenciou e deu força para movimentos concretos, movimentos radicais que transformaram de fato o mundo. E o principal desses movimentos foi a Revolução Francesa, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Junto a ele também teve a Revolução Haitiana, a independência dos Estados Unidos, mas hoje iremos falar da Revolução Francesa. E para começar o nosso estudo sobre a Revolução Francesa, a gente vai tentar entender primeiro o contexto em que ela se deu, certo? A Revolução Francesa é um processo de agitação política que ocorre de 1789 até 1799, certo? Então lá no finalzinho do século XVIII. E a gente precisa compreender como que estava a França nesse período. Qual que era o contexto, pessoal? Como estava a situação desse país quando ele estava prestes a viver um processo revolucionário. Primeira coisa que a gente precisa saber do contexto é que a França vivia sob o antigo regime. Nós vimos um pouco disso na nossa aula do Iluminismo e de maneira bem resumida. O que era isso, pessoal, o antigo regime? Quando você vê essa palavra antigo regime, lembre de três coisas. A primeira delas, o absolutismo. O poder estava concentrado na mão de uma única pessoa, que era o rei, que tinha poder absoluto naquele território, certo? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto do antigo regime, o clericalismo. A mentalidade das pessoas naquele período, todo o imaginário social é marcado pelos valores do clero, por uma visão religiosa, e lá na França, mais especificamente, da Igreja Católica, certo? Então, todas as explicações eram dadas pela Igreja, tudo se justificava pela fé. E o terceiro ponto do antigo regime é a sociedade estamental. O que é isso? Uma sociedade bem definida em classes, uma sociedade altamente hierarquizada, marcada por uma diferença entre classes. Nós tínhamos basicamente três estados, três classes mais ou menos definidas. A primeira delas, o clero, ocupando o topo da sociedade, abaixo do clero, compondo ali os setores poderosos, a nobreza. Então temos no topo clero e nobreza, que eram aqueles que comandavam e viviam muito bem naquele período. E o terceiro estado, que era o que sobrava. Quem não era do clero nem da nobreza, estava no terceiro estado, que era basicamente os trabalhadores urbanos, os camponeses, que era a imensa maioria, e também os comerciantes, os burgueses, certo? Então a França estava organizada mais ou menos dessa forma, no antigo regime. E outro detalhe importante, a França nesse período era o país mais populoso da Europa. E desses três estados, a imensa maioria da população estava no terceiro estado, que vivia numa situação mais difícil. Então, o fato de ter muita gente vivendo numa situação difícil era meio que um elemento de tensão que deixava a situação um pouco mais complicada. Tinha muita gente passando por dificuldades naquele território. E, por fim, um fator muito importante é que grande parte da população, principalmente os camponeses, viviam numa situação de pobreza extrema, certo? Isso faz com que os ânimos se acirrem e uma tensão social se crie ali, beleza? Então esse é basicamente o contexto em que a revolução se dá. Agora vamos avançar na nossa aula. Com essa sociedade dividida em classes e setores privilegiados comandando, enquanto a maioria vive numa situação muito difícil, nós podemos chegar a uma constatação simples e óbvia que a França era um país de muita desigualdade. Enquanto a maioria da população vivia como é que eu posso dizer, numa situação muito difícil, existia uma minoria que comandava e organizava aquela sociedade que vivia muito bem, com acesso a muita riqueza e a muito luxo. Só para vocês terem uma ideia, o terceiro estado ele era formado por 97% da população. Então, a grande maioria da população, 97% da população, não tem acesso a participar das decisões políticas, então, por consequência disso, acaba sendo a parte mais prejudicada de todo esse processo. E além disso, ela é responsável por sustentar toda essa estrutura. Por quê? Primeiro e segundo estado, clero e nobreza, não pagavam impostos. Então todo o luxo que o clero usufruía, a nobreza também,
era fruto dessa exploração do terceiro estado, que sustentava todos eles com seus impostos. Essa caricatura que vocês podem ver no slide traz a figura de um membro do terceiro estado ali carregando os membros do primeiro e do segundo. Era uma forma de denunciar essa desigualdade de quanto o terceiro estado era explorado, dominado, humilhado, enquanto o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, viviam num bem bom, certo? Em meio a esse contexto, surgem e ganham força as ideias iluministas. Como nós vimos na última aula, ideias que criticavam fortemente o antigo regime, tudo que o antigo regime representava era criticado por essas ideias iluministas, e essas ideias tinham propostas de um mundo diferente, onde o poder não fosse concentrado na mão do rei, defendiam a teoria dos três poderes, uma maior liberdade para os intelectuais, uma liberdade religiosa e etc. E essas ideias passam a se tornar perigosas e a ameaçar aquele sistema a partir do momento em que elas ganham força, em que as pessoas aderem a essas ideias. Então imagina, num ambiente que já era muito desigual, com muita pobreza, com muita gente passando necessidade, um poder concentrado na mão de poucos, riqueza concentrada na mão de poucos, chegam essas ideias, rapidamente elas ganham força e se tornam de fato ideias perigosas para os poderosos daquele período. E ganha força principalmente as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que vão ser os grandes lemas da Revolução Francesa e defendidos pelo movimento iluminista. Você pode estar pensando, professor, mas o rei ele devia estar vendo o que estava acontecendo, o que é que ele fez para resolver isso? De fato, tanto a nobreza, o clero e principalmente o rei, ele observava essa situação um pouco de longe, lá dos seus palácios, mas percebia que as coisas estavam ficando complicadas, até porque, por conta da grande quantidade de pessoas e da vida muito luxuosa da nobreza e do clero, a França passava por alguns problemas financeiros, certo? Então, o rei observava tudo isso, percebia essa tensão crescendo e se moveu, tentou se mexer para resolver alguma coisa, diminuir essa tensão. Qual foi a saída encontrada pelo rei? Convocar assembleias. No primeiro momento, a Assembleia dos Notáveis, onde estariam reunidos representantes do clero e representantes da nobreza, ou seja, dos setores dominantes, para tentar resolver as coisas, resolver a situação da França. Essa Assembleia se reúne em 1787 e lá eles chegam à conclusão de que era preciso, para regularizar as contas francesas, aumentar os impostos. Então veja, numa situação já desigual, uma situação de tensão, a escolha feita por eles foi aumentar os impostos, aumentar a exploração que era feita com o terceiro estado. E eles fazem isso, como esperado, a tensão não diminui, pelo contrário, ela aumenta até que o rei é obrigado, forçado a convocar uma outra assembleia, que é a Assembleia dos Estados Gerais. A diferença dessa assembleia para a primeira, para a Assembleia dos Notáveis, é que ela contava com a participação de representantes também do terceiro estado. Então existiam representantes do clero, da nobreza e também os representantes do terceiro estado, certo? E a função dessa assembleia era discutir os problemas da França e tentar apontar algumas soluções. Então a grande participação, as pessoas elegem os seus representantes do terceiro estado, do clero, da nobreza e etc. E eles vão para essa discussão. Só que lá um problema acontece. Quando se vai tentar encaminhar alguma coisa, voltar a tomar alguma decisão, eles decidem votar e nessa votação tinha um problema. Cada estado, independente do número de representantes que eles tivessem, tinha direito a apenas um voto. Como assim, professor? Os representantes do clero juntos representavam um voto, os representantes da nobreza juntos representavam um voto e os representantes do terceiro estado da mesma forma. E aí o que é que acontecia? Quando ia se tomar uma decisão, clero e nobreza votavam juntos, portanto tinham 2 votos, e quando o terceiro estado ia votar numa medida, só tinha um voto, então eles sempre perdiam. Então toda decisão era tomada de uma forma que favorecesse o clero e a nobreza. Então o terceiro estado estava participando dessa reunião só de coadjuvante, ele não decidia nada. Na hora que ele ia votar, ele era sempre derrotado. Eles tentaram propor a votação por cabeça, porque tinham mais representantes, mas isso não foi aprovado, Por 2-1 eles perderam e a votação seguiu sendo por estado. Então eles sempre perdiam de 2-1 e a reunião, essa grande assembleia, acabava que não servia de nada. Isso vai gerar um sentimento de revolta, tanto nos representantes eleitos pelo povo para estar ali, os representantes eleitos do terceiro estado,
como a população que lá de fora ficava sabendo que o que estava acontecendo e que nada ia mudar. Isso vai gerar uma grande tensão que vai acabar explodindo em grandes manifestações, em grandes revoltas de rua. E os representantes do terceiro estado nessa reunião, eles vão se reunir numa sala e nós não vamos mais participar desse teatro que não resolve nada. E nós aqui, representantes do terceiro estado, nós somos os legítimos representantes do povo. Então nós somos uma Assembleia Nacional Constituinte. Cabe a nós a tarefa de fazer uma Constituição para a França e que todo mundo vai ter que seguir, inclusive o rei. Então eles se proclamam Assembleia Nacional Constituinte e decidem que eles são os representantes legais, os representantes legítimos da população francesa. E você deve imaginar assim, o rei vai ficar assistindo a isso, vai achar, beleza, vamos lá, façam a Constituição, eu vou obedecer, façam as leis que eu vou obedecer. Não, claro que o rei vai mandar a sua guarda invadir essa sala e acabar com aquela reunião. Porém, acontece uma coisa. Enquanto os deputados lá, representantes do terceiro estado, fazem isso, se proclamam Assembleia Nacional Constituinte, se proclamam representantes legítimos do povo francês e que não iam mais participar da Assembleia dos Estados Gerais, que não davam em nada, a população se enfurece, né, e apoia esse movimento, sai quebrando tudo na rua, tomando propriedades e tomam o maior símbolo do poder do rei, que era a Bastilha. O que era a Bastilha, professor? A Bastilha era um grande prédio que funcionava como prisão, onde ficavam os perseguidos do rei, os prisioneiros políticos, todos eram aprisionados lá. E também era um grande armazém de armamentos. E a população enfurecida nas ruas da França consegue tomar a Bastilha. Eles libertam os prisioneiros e tomam todos aqueles armamentos que estavam ali, armamentos, munições, e se armam. Quando isso acontece, o rei percebe que ele precisa recuar, que ele não tem como acabar com aquela assembleia, ele precisa de alguma forma reconhecer e ele precisa recuar. E é o que acontece. Por conta dessa fúria nas ruas, da população quebrando tudo e tomando a Bastilha, o maior símbolo, né, do poder do rei ali naquele período, o rei meio que reconhece a legitimidade daqueles representantes e eles passam a partir de então ter a missão de criar uma Constituição para a França. O que é isso, pessoal? Uma Constituição é o conjunto de leis que vai ditar como aquele país vai funcionar. Então o rei, que antes tinha poder absoluto, agora ele vai ter que obedecer a uma Constituição feita pelos representantes do terceiro estado, pelos representantes daquele resto que não participava das decisões. Isso por conta, principalmente, da atuação da população francesa que saiu em meio à revolta, né, tomando a Bastilha e promovendo uma série de manifestações violentas, uma revolta generalizada que assustou os poderosos daquele período. E só um detalhe, em meio a essa revolta de tomada da Bastilha, forma-se a Guarda Nacional. O que é isso? É uma milícia armada, uma espécie de exército do terceiro estado. Esse exército é leal aos representantes do terceiro estado, que se proclamaram em Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, agora não é o rei somente que tem forças armadas a seu favor. Os representantes do terceiro estado possuem um grande exército popular que defendem eles até o fim. Então isso muda bastante a correlação de forças e, de fato, a gente vê um processo revolucionário acontecendo. Essa Assembleia Nacional Constituinte, né, com representantes lá do terceiro estado, em 1791, 3 anos depois do seu início, ela consegue terminar a Constituição Francesa e apresenta o conjunto de leis que deve ser seguido por aquele país, inclusive pelo rei. E nesse meio tempo eles aprovam também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era um documento carregado dos valores iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse documento abolia os privilégios da nobreza e do clero e também apontava no rumo de uma monarquia constitucional. Como assim, professor? Eles diziam que o novo governo da França, o governo que ia funcionar a partir daquela Constituição, deveria ser uma monarquia constitucional, ou seja, o rei segue governando, pode continuar governando, só que agora ele não vai governar de uma maneira absolutista, tendo poder total. Ele vai ter que obedecer à Constituição, o povo irá eleger seus representantes para governar junto com o rei, uma espécie de limitar esse poder que antes era absoluto por parte do rei, certo? Então perceba os valores iluministas, as ideias iluministas ganhando força, ganhando espaço
e disputando ali o poder com aquele mundo do antigo regime. Certo? A Revolução Francesa, como eu disse, é um processo, vai acontecer durante vários anos, vai ter várias fases. Esse é basicamente o início, isso que a gente viu até agora. Depois dessa monarquia constitucional, enquanto o poder vai ser exercido pelo rei e ali os representantes do terceiro estado meio que limitando o poder dele, a França vai passar por muitas agitações. Os países, as monarquias vizinhas, que viam aquela experiência como um exemplo muito ruim. Imagina, um rei do país vizinho vendo tudo isso acontecendo, o poder do rei francês sendo limitado, isso podia virar moda, chegar no seu país. Então os países vizinhos decidem invadir a França para combater esse processo revolucionário. O rei vai contribuir com isso, o próprio rei da França vai contribuir com os países estrangeiros invadindo a França para acabar com o processo revolucionário. Isso vai acabar sendo descoberto e a gente vai ter um processo de radicalização dessa revolução. Só que isso a gente vai ver na nossa próxima aula. A Revolução Francesa é um assunto bem complexo, um pouco grande. Para não ficar um vídeo com muita informação, a gente vai parar aqui na monarquia constitucional. Na nossa próxima aula, a gente continua a partir daqui, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de responder também a atividade que eu vou deixar na descrição do vídeo. E contem conosco, estamos aqui para ajudar. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E não deixem de participar das nossas aulas, certo? Na nossa próxima aula, é a nossa aula de conclusão sobre a Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.